O tema da educação das crianças. O esposo e a esposa. Não pai e mãe mais. Aqui há que se elevar o homem. Inclusive, diz o moderador, o tema sobre a elevação do homem, porque devemos então ter esse desenvolvimento pessoal do ponto de vista da Kabbalah. Kabbalah fala do desenvolvimento da educação como algo que envolve o ser humano como um todo, de maneira holística. Aqui, agora, a educação. Então, você vê como aquele desenho Mowgli, o menino da selva. E com a educação, com uma criança, podemos fazer qualquer coisa de qualquer maneira, como obter uma meta para saber, segundo o Kabbalah, qual o propósito que nós vamos ter, qual a meta que iremos alcançar. Teremos que saber o que a natureza espera de nós, as suas leis, as suas normas. Então, qual é o ponto de desenvolvimento desse ser humano? Qual é a meta esperada? Por exemplo, agora nos damos conta de que o mundo está em diversas crises muito sérias e não sabemos o que fazer, nem como nos organizarmos. As fábricas, as classes operárias, as famílias, o jardim de infância. Há uma convulsão social e familiar, operária, econômica. Há muitas interações nesse sentido desgastadas e não sabemos como recompor esse tecido social. Não sabemos como deve funcionar todo esse processo. O governo não sabe, o mundo inteiro desconhece as soluções práticas para as aspirações, tradições e movimentos migratórios das pessoas. Nem quero mencionar problemas localizados ou problemas com percepção deste mundo. No desenvolvimento da indústria, dos negócios, o desenvolvimento econômico em geral. Então, tudo isso está em plena convulsão. É impossível ter uma meta sem a educação correta. O centro é o ser humano que tem que diferenciar e utilizar todo esse processo. Onde está esse humano, este futuro? Nem sequer nós imaginamos, porque não podemos imaginar sequer um futuro dentro dessa perspectiva. Então, como criar crianças, como dirigi-los, como educá-los, para qual especialidade? Ou para quais especialidades? Então as perguntas são infindas, assim. Pode ser interessante para uma pessoa simples, não sei. Estamos falando de um estado, um país. Não sabemos para onde ir hoje em dia. A tendência é uma, amanhã outra. É tudo muito experimental e estamos, vamos dizer, no ar. Em termos doutrinários, dogmáticos. Então todos temos que enfatizar a educação e saber preparar o ser humano. Não importa o que aconteça amanhã, nós temos que estar preparados hoje. E como podemos fazer isto? Aqui é onde nós realmente chegamos à sabedoria de Kabbalah, que foi oculta desta maneira tão especial e agora está preparada para todos. E nos ensina como educar o homem, o ser humano. E assim a natureza leva o homem e a sociedade e diz o que quer e o que não quer. Com esta maneira de ver, de recompensa e castigo. E a natureza inteira está organizada desta maneira, nesse sistema interconectado e, portanto, o humano. Isso as máquinas não vão nos ajudar, é algo que o homem tem que fazer. E então temos um humano que vai organizar todo esse sistema, a sociedade humana. Os sistemas políticos, tudo.
E vamos ter que organizar todos esses sistemas de maneira orgânica, em conectar nessas condições. E necessitamos também ter uma percepção desse estado próprio, ver como que a natureza nos muda. Nós não necessitamos devorarmos a nós mesmos, temos que construir algo. Mas nós chegamos a um ponto cego, a um estado anormal, sem fundo. Então as pessoas entendem que elas precisam de um processo que possa alçá-las ao alto. E a natureza sabe como levar o homem à realidade, ao equilíbrio. Por isso, a educação tem que estar baseada nas habilidades ou conhecimentos de como reunir pessoas em todo tipo de sociedades, classes, companhias, e que não se contradigam, mas que comecem a trabalhar juntos, que não estejam contra uns aos outros. Todo o nosso método tem que ser dirigido para que a pessoa tenha percepção em um mundo integral, em um estado no qual, de maneira invisível, esteja interconectada. E então comece a sentir esta rede, esta proteção, que realmente ela existe e que tem que chegar a um ponto. Então toda educação tem que estar dirigida nesse sentido, a criar no humano esta sensibilidade. A comunicação interna com os demais. Então começamos a sentir toda a sociedade humana e nos reconheceremos como algo natural, físico, fisiológico. De que nível de percepção está falando? Pergunta o moderador. Do nível? Nós temos que educar aos pais nesse momento e não aos filhos. Temos que educar posteriormente as crianças em instituições adequadas, preparadas para isto. Nesse momento elas não estão. Desde antes do parto, nós temos que dizer a uma mulher que está grávida como agir. É interessante pensar qual é o começo do processo. Não, diz Rav, temos que dar conta que antes que isso se perceba, sim, por que precisamos ter filhos, por que precisamos educá-los. Temos que ter uma vida consciente, uma criação e uma procriação consciente. Pensar no futuro coletivo de maneira consciente e planejada. É isso que vai afetar de fato a criança. É correspondente ao desenvolvimento do feto dentro da mãe. Por que isto ocorre? Também passa por um processo lógico evolutivo de acordo com leis naturais. Por isso que os pais desse mundo harmonioso e desejado precisam, em realidade, perceber essa criança. Isto afeta a saúde da criança em todo o seu sistema. A pessoa não sente que, de fato, há uma educação. É obrigatório isto. E o que é obrigatório para nós? Nós não apreciamos. Não apreciamos. Temos o desejo de descansar, de nos divertir. E vamos pensar como educar. Isso vai dar muito trabalho. Vou ter que ensinar a mim, minha esposa. Eu não quero. Qual é o benefício, então? O benefício é tremendo. Porque será visível, inclusive em coisas simples, mas não sabem como fazê-lo.
As pessoas vão educar até seus netos, embora seus pais também estejam aprendendo. Ou seja, gerações vão ser favorecidas, ascendentes e descendentes. A educação hoje não é de fato uma educação holística globalizada. Eu não vejo isto na sociedade aqui, em nossa pequena sociedade. Em nossa sociedade cabalista, a maioria, não, aqui a maioria das nossas crianças, 14, 15 anos, adolescentes, jovens, estão entrando na universidade, obtendo conhecimento. Não importa falar sobre conhecimento de uma maneira teórica, importa falar sobre educação de uma maneira mais aguda. Mas também tem que aspirar conhecimento teórico, a comunicação entre eles. Não somente estamos educando para a comunicação, mas também em círculos de discussões, em workshops. Sabe como sentir, perceber o outro, a sociedade, a ajuda mútua, o cooperativismo e valores que são extracurriculares, o que é a garantia mútua, a amizade, por que são importantes esses valores intrínsecos ao ser humano? Um exemplo. Uma pergunta de Berlim. Diz o moderador, uma pessoa no grau animal. Como se diferencia de uma pessoa que está no grau humano? Poderia nos dar um exemplo sobre isso, de uma pessoa que foi educada nesses dois níveis? A pessoa no grau humano está em um nível distinto do nível animal. Não sei como eu vou desenhar isso, mas vamos ver se nós conseguimos. Aqui nós temos a natureza, que vem uma influência, e então esta influência, se você é um animal, se comporta como tal. Reage a esse impulso. E assim, aqui está. Somente pensa como comer, como alimentar-se, multiplicar-se, divertir-se. Então, vem esse impulso diferenciado. Não sabe que o mundo inteiro é ele, mas se você é um homem, um humano, como aqui desenhado acima, sente que está totalmente inserido, interrelacionado com a humanidade, que é parte integrante desse sistema, diferente desse animal abaixo que não tem essa consciência. São percepções diferentes. A diferença é que se conecta com os demais, este homem. Você tem aqui um egoísta e outro egoísta, e entre eles uma conexão. Estão juntos e nesta unidade formada há uma resistência de interesses. Essa conexão é através delas. O que acontece é que atravessa uma força especial, como se fosse uma força elétrica, num grau que eles podem sobrepor ao egoísmo mútuo. E neste mesmo grau, eles podem evoluir e sentir o seguinte grau, uma revelação do mundo superior. E isto é o que começa a acontecer nesta resistência. E aqui nós temos então 7, 8 bilhões. Então, temos tal sistema que se chama o mundo superior. Olam Elyon. Que significa conectados. Uma pergunta, o que é empatia? Empatia é por sobre a resistência. O que se sugere
Então não haveria problema no mundo se fôssemos todos infantilizados. As pessoas poderiam chegar a acordos, poderiam aproximar-se uma das outras, se tivesse uma mentalidade inocente como as crianças. Então nós estamos falando da educação do ser humano como um todo, mas a educação do entorno, naturalmente, é uma educação do ambiente, extrapola a individualidade de cada um. Nós necessitamos elevar a cada pessoa, atrair a sociedade, ensinar como ter contato apropriado com a sociedade. O que nós vamos receber dessa conexão se desenvolve nessa pessoa. Então, do fato de que a pessoa começa a perceber o que acontece em seu redor. Por exemplo, num grupo, numa dezena, essas pessoas começam a sentir o que acontece em toda a natureza. E essa conexão com os demais, é como se fosse um sensor. Começa a entender como está a natureza, começa a sentir a integralidade, a sua plenitude, começa a entender as leis que existem e começa a revelar segredos e mistérios do mundo superior. A educação e a criança é obrigatório. Não há coerção na espiritualidade. O que significa isto? Nós já dissemos, não existe coerção na espiritualidade, não existe o ato obrigatório, compulsório. Nós dizemos isso sobre o espiritual, mas nós não estamos falando nesse caso do espiritual, e sim do ambiente social. Na espiritualidade não existe coerção. Sim, mas aqui estamos falando... E diz a Torá que a pessoa está obrigada a educar o seu filho, e isso é muito específico com relação a isso. Inclusive, instrui como deve fazê-lo, incluindo castigos e coerção. Ensina o pequeno aonde deve andar, e quando adulto não se desviará do caminho, assim diz a Torá. Estamos ensinando essa criança, por isso nós necessitamos educar como uma vara. Criamos de tal maneira condições para que coerção não seja necessária, porque o ambiente vai obrigar a criança a caminhar sem nenhum tipo de pressão. Como por exemplos positivos. A criança vai ser o que todo o restante das pessoas são. A criança está preparada para simular e emular o entorno. E não entendo por que teria que sentir a toda a humanidade. Não tenho essa necessidade disto. É uma pergunta. Talvez não possa fazer isso com toda a humanidade. Ok, isso é um processo gradual. Como é que mudaria o mundo se, por exemplo, a Europa, como ela poderia existir dentro desse sistema, com gente educada em sua maioria? Como é que... Que constituição teria a Europa? Como a Sibéria ou a Rússia poderia existir? Como a Rússia e os Estados Unidos poderiam ter um apoio mútuo? Em realidade, nada mais seria necessário em nosso mundo, em nossos tempos. Nós poderíamos evoluir os nossos problemas, e esta é a nossa condição. Que não podemos resolver isso além da educação, por exemplo. Há um cético aqui. Tenho aqui umas perguntas. Estou aqui em choque. Esta é a ciência do amor e fala das crianças como criaturas que podem ser levadas à força do amor, a este amor verdadeiro. Com teu amor animalista, está criando um animal malvado.
vai criá-lo uma pessoa muito pobre, nem sequer será um humano, mas uma criatura muito pobre, que não saberá limites e vai sentir que tem o direito a tudo e que merece tudo. Não. Tem que entender como realmente e apropriadamente devem abordar as pessoas, em especial as crianças. Mas parece que você também não foi educada adequadamente. Por favor, entenda como é que esta educação e essa criança tem que ser. Não se trata de ler livros, escutar ópera, ou nada assim. Nada muito sofisticado e elaborado nesse sentido. Não é um padrão alto, mas a criança deve ter uma integração correta com a sociedade humana. Quando a pessoa entende em qual mundo ela está inserida, em que consiste esta sociedade, como ela está estruturada, de que parte consiste, como é que ela está desenvolvida, a relação interpessoal entre homens, mulheres, adultos, crianças, com os mais velhos, com os da terceira idade, e necessitamos entender o sentido intrínseco da palavra respeito e da palavra reciprocidade. Como podemos criar esse sistema evoluído? Um sistema bom, amável, então tudo será adequado. Não podemos educar uma pessoa para fazer essas pessoas da forma que nós estamos fazendo. Se não podemos educar as pessoas nesse sentido, então não educamos para nada. Apenas instruímos intelectualmente com informações bibliotecárias. Este é o verdadeiro amor. A pessoa é um ego. E a criança é um ego, também pequeno, em menor forma, um animal pequeno. Então nós temos que educá-los, como criá-los, para poder ensinar como lidar consigo mesmo, como controlarem a si mesmos para conectarem-se com os outros de maneira correta. Ok, continuando essa questão, como o animal maior pode educar os animais menores? Como nós fazemos isso? Como se rompe esse círculo vicioso? A pessoa pega um sistema de educação maior para tomar um animal grande, e a ciência de Kabbalah faz isso justamente e fala sobre como fazê-lo. A pessoa começa a estudar a ciência de Kabbalah através de muito tempo e começa a mudar a si própria, e então começa a ser capaz de educar aos outros. Nós não temos realmente uma opção. Nós tratamos de ver que claramente a humanidade está degradando-se a si própria. Nós temos passado esse estado a um certo pico no desenvolvimento. Chegamos a um estado egóico e agora estamos começando a descender. Então as pessoas vão querer ver um exemplo. Qual exemplo podemos dar? Talvez 1000 anos a uma geração cabalista. Então talvez haver um exemplo melhor. Nós temos que ver isto, porque para que seja claro, fique claro para toda a sociedade. Isto é apenas um exemplo. Mostra um exemplo aqui agora. Não existe. Nós vamos dizer que nós temos centenas de crianças que aos 14, 15 anos estão sendo aceitos em universidades. Esta é a maioria das crianças. Bom, temos aqui os pais. Todas essas crianças estão entrando na universidade e alguns deles já passam para o mestrado ou doutorado, e aonde vai existir um grupo de crianças, de jovens, de adolescentes, de maneira tão dirigida e clara, e sobe e ascende a educação superior. Isso não se fala somente de educação formal, mas da formação da criança. Aqui ocorre a educação, aqui começa a educação.
Rava diz, essas são nossas crianças, eles são criados conosco, nós criamos os grupos, esses grupos de crianças. Estamos falando de crianças ou de adultos? Não, estamos falando de estudarmos juntos, temos estudado juntos antes dos exames, em reuniões, ajuda mútua. É bacana, é muito bonito. Eles escutam o que dizem os professores das universidades. São pessoas diferentes, realmente, pessoas educadas. Temos criado essa geração assim. No carro vai o pai, a mãe e o filho, todos vão em só carro. Há uma união familiar. Basulam diz. E o que ele esperava dessas crianças? Dizia que temos que organizar a educação como? Quais são as carreiras que têm essas crianças? Bom, esse é um leque muito amplo. Qual seria a especialidade? Qual seria a especialidade desejada? Muitos especializarão em robótica, outros em educação. A educação é um dos nossos focos. A pessoa tem que ter bastante conhecimento. A pessoa tem que saber muito para controlar as máquinas no futuro. A diferença entre a educação da criança. Como podemos diferenciar a educação correta e a educação incorreta? A correta e incorreta é igual, inclusive em Israel, em qualquer lugar. Correta é quando a pessoa sabe como integrar-se com a sociedade, interagir a ela, como entende os fluxos das pessoas, como entende suas manifestações, como valorizá-las, as suas debilidades, como servir as pessoas de maneira correta e gradualmente pode incluir-se na sociedade, inclusive ajudar a sociedade a desenvolver-se. Incorreto seria se a pessoa se separa dos demais e começa a odiar, ignorar os outros. Nós vemos o que o que acontece com as pessoas quando elas se graduam na universidade. O que acontece agora? Nas universidades serão disseminadores de ideias e acabam sendo disseminadores de ideias odiosas. Temos muito focos nesse sentido. Qual a diferença entre cultural e espiritual? Não há essa diferença de cultura, não há questão cultural na espiritualidade. Então não há diferença. A cultura vem da religião. Se não existisse religião, não haveria cultura. A cultura é uma digressão da religião. Todas essas manifestações saíram da cultura religiosa e não se desenvolveram fora desse contexto, desses fundamentos. Isso não está necessariamente no espiritual. Educar a criança na questão cultural, a importância disto. Ou seja, em artes. O importante na educação é explicar os termos. Praticamente o termo amor. O que significa? Amor é a relação correta com a outra pessoa, com o próximo, pelo seu próprio benefício e para o benefício do outrem. Isso podemos chamar amor. Isso se chama educação. Que a criança é a meta e o método para chegar ao amor. É a forma de aprendizado, é o reflexo, é como devemos objetivar. Uma pergunta aqui. A partir de que momento a pessoa pode estudar Kabbalah? Uma pessoa diz que seu filho tem 8 anos, ele pode começar a ter esse tipo de estudo? Bom,
Pode explicar à pequena criança alguns rudimentos, as bases do conhecimento cabalístico. Temos outros livros para as crianças, é fato. Temos, acho que, 7 livros para crianças. Esses 7 livros podem sair ensinar as crianças e ler em torno deles e pode estar ali. Нет, одно другому не мешает. Дело в том, что все-таки ребенок, когда он воспитывается рядом с родителями, которые Então, занимаются собственным, a pessoa se pode pôr nesse caminho. Podemos educar as crianças. для него пример ведь важен. Quando a criança está próxima aos seus pais, que também está sendo educado. Então eles absorvem uma espécie de osmose também, porque para ele a melhor educação são exemplos, sem palavras em realidade. E então quando um adulto começa a mostrar à criança alguma coisa através do exemplo, mesmo que não tenha explicação, e isto é o melhor. Quais passos devemos tomar para negar as características negativas da pessoa, como o desejo de roubar? Quais passos deveriam existir? Que tipo de castigos poderiam ser infringidos para educar uma pessoa? Não há necessidade disso, diz Raf. Não há castigo. Não há castigo de acordo com a nossa maneira de pensar. Não há prisões. Somente educação. Quer dizer, uma pessoa que desobedeceu tem que ter algum tipo de trabalho e será liberada desse castigo. Há um dito famoso nesse sentido: Мы уже говорили, потому что начинаем мы с маленького игры. aquele que não utiliza a vara odeia o seu filho. Então, já falado sobre isto. São pequenos egoístas. Nós vemos desde que nascem. Como serão essas relações quando a criança foi criada corretamente? Я это вижу. Такие дети не попадают. Tem que lidar com um entorno que é totalmente avesso, diferenciado, oposto, totalmente nocivo. Não há como dizer como comportar-se aí. Eles sabem atar-se a tal ambiente e de pronto se voltam à conexão entre as pessoas. E os egoístas rapidamente se dão conta que necessitam disto. E gradualmente começam a suavizar essa sociedade. Não estou falando somente de líderes, estou falando em elementos de união. Закон развития природы, он состоит в том, Quais são as leis do desenvolvimento da natureza? Estar continuamente em desenvolvimento. что природа A lei da natureza, que todas as partes da natureza têm que estar unidas em um só estado, num só sistema integral, uma estrutura integral. A natureza é como um grande quebra-cabeças que foi quebrado, rompido em pedacinhos. E nós somos os pedacinhos que temos que encontrar entre nós a conexão correta. Muitas vezes acontece que a pessoa foi criada corretamente воспитывать надо человека в том, чтобы он умел e tem algo dentro dela que não pode ser influenciado а никак по-другому. Я не должен его ничему. e que de maneira que sabe como interagir. Não há nada mais. Não temos que educar, mas exceto como controlar para que possa sentar-se sobre o seu animal e possa controlar este ego. Вот уже несколько месяцев у меня Aqui uma pergunta. общего обучения нашего, Я не знаю, о чем она говорит. что я пришла учиться, Por uns meses tenho a impressão em nossos estudos плачем и так далее. Большие дядьки учат меня относиться ко всем, типа, люби себя, чихай на всех и ждет тебя успеха.
Я как 13-й чертенок. Был такой мультфильм. Друзья, я одна такая, что скажете? Вот, не Честно. знаю, такое ощущение от нашего обучения. Это не думаю, что она... Estão me ensinando que eu tenho, Альбина que eu não tenho que me preocupar, diz ele. Não tenho que preocupar-me de mim mesmo. Essa é a impressão que eu sinto da nossa educação. Чертенок, да. Там есть такая фраза «люби себя». Basicamente está dizendo que nós estamos ensinando como ser egoístas, ao contrário de ser outorgantes. Esses dois sistemas polarizados, a sociedade atual que ensina como ser egoísta e o que você menciona de ter uma educação mais social, não egoísta. Então são dois níveis de educação contraditórios que podem entrar em choque e colocar a criança também em choque, não? Aqui nós temos uma pergunta: pode o governo educar uma pessoa, um patriota, vamos dizer assim, com esses valores que você menciona? Não seria esse tipo de educação classificado para a guerra? Claro, o nacionalismo patriótico contradiz esta união globalizada e esta aproximação da sociedade para si por si própria. Por isso, algo negativo, esse patriotismo exacerbado. Nós estamos num estado do mundo muito acirrado nesse sentido. Не может приветствоваться, потому что мир Nada nesse patriotismo hoje em dia pode trazer uma solução pacífica ou positiva para as pessoas. Tem uma visão encurtada. Так что давайте мы не будем O mundo precisa da globalização para sobreviver. Então, cerrar-se, fechar-se em pátrias acaba alijando esse processo. Então, não devemos tomar esse caminho débil. ну, ограничений и так Porque aqui cada um deverá trabalhar para a sociedade total, não necessariamente somente para a sua localidade. далее. Интегральный. Это маленькая идея. Devemos preparar o ser para a sociedade como um todo. Devemos aceitar o mundo como algo grandioso, integral, Узколобому такому индивидуализму, потому что я не могу para que за счет других, наоборот. não haja lugar desse individualismo curto, desse ponto de vista. Não posso fazer nada à custa dos demais. Nós vimos isso anteriormente, no século XX. Na Kabbalah temos conhecimento de como pode funcionar o governo. O governo deve funcionar de maneira simples. Dependendo dos tempos, tem muitas funções. Em nosso tempo, nós vemos que ele tem que ser mais um governo de acordo, de diálogo, de Estado. Tem que educar os seus cidadãos. Podemos ver como está acontecendo hoje em dia. Воспитанные граждане, которые Está dizendo que as pessoas têm que ter o seu espaço pessoal. Não é importante educar они справятся с como cidadão, porque quando você tem cidadão que entendem como interagir na sociedade, na conexão que há, já estão num nível maior que podem evoluir. Então você está dizendo que até que a pessoa seja educada, necessita ter um governo com barreiras. Então uma pessoa educada não precisa de barreiras. Sim, as pessoas serão capazes de aceitar o diferente, os demais serão inclusivas, serão de acolhimento, não vão agir de maneira desconcertante e desconsiderada para com os demais. здраво. Uma questão de evolução. Живу я с женой и, допустим, Agora, eu, por exemplo, eu vivo com a minha esposa e meus 3 filhos. Se estamos falando da Europa, deixa eu explicar. я говорю, вот почему Achávamos que era uma sociedade democrática. E não importa o que eles acreditam ou acreditavam realmente, porque eles veem o seu estado, o seu país como se fosse uma família e que agora devem aceitar outra. и вселяются в их квартиру вместе с ними. E agora aceitam outros e outros, ou seja, tem que ser inclusivos. E de pronto é como se fosse uma família maior ainda. Ну хорошо, кто это решил? Меркель? Isso poderia aguentar? Você pode aguentar fisicamente outras pessoas entrarem no seu apartamento? Quem decide?
Merkel, um outro líder europeu. Então a educação é uma percepção muito sutil dos direitos dos outros. Nesses momentos, inclusive agudos de divisão ou não divisão patrimonial, territorial. Deixo uma outra família entrar e conviver comigo na minha casa? Isto, realmente estamos preparados para isso? Devemos amá-lo? Conseguimos amá-los? Estamos evoluídos ao ponto de ter isso? De recebermos pessoas? As pessoas têm como aceitar todos os estilos e as pessoas diferentes vivendo juntas? São questionamentos que temos que fazer nesse sentido. Qual a importância de educar a pessoa do ponto de vista do trabalho, no mundo do trabalho? Rav diz, o verdadeiro trabalho é o trabalho em si mesmo, sobre a própria pessoa, trabalhar na própria pessoa, no eu. O restante vão fazer as máquinas do trabalho que você diz. O ato laborioso. Qual exemplo tem a pessoa para mostrar à criança? Rav diz. Vários exemplos nós temos. Tudo vale como exemplo. Você tem que fazer as coisas e explicar às crianças por que está fazendo e dar conta como ele capta isto. Como seria castigar uma pessoa? Já que quer dar um exemplo e quer que o castigo coincida com a falta, com a carência. Como posso educar por um lado e educar pelo outro? Como faço isso? Como tem esse limite, essa sutil? Tem que explicar o porquê. Aqui há um pequeno diabinho em você que tem que limitar-se. Então, o que nós vamos fazer? Vamos sugerir, dar uma sugerência. O que posso fazer com você para limitar aqui esse engenho mau, que não cause dano a você nem aos outros? Como eu sei que é melhor ou bom para outra pessoa se eu não sei nem o que é bom para mim mesmo? Isso é uma verdade. Se a pessoa não sabe o que é boa para si mesma, um pouco nós conectamos com as outras pessoas e então podemos atuar sobre os seus desejos corretos. E aqui nós podemos perceber e compreender como atuar, como encher os desejos corretos. E assim nossas aspirações têm que ser desta maneira. Você disse que a cultura vem da religião e acelera a religião e assim sucessivamente. Não somente a cultura, tudo que tem a humanidade são catalisadores da sociedade. Tem suas próprias crenças, cada cultura tem sua própria tradição. Há milhões de religiões e crenças no mundo e formas de manifestações diferentes. Isto é a fonte de tudo. São fundamentos primitivos de tudo. Da onde vem a arte? Da onde vem a literatura, se não das manifestações religiosas? As danças vêm dos rituais. São manifestações arcaicas de uma necessidade de expressar a espiritualidade, de expressar a força superior. Muitas pessoas hoje em dia não têm tempo para educação. As crianças basicamente estão se educando pela internet através de desenhos animados e shows. Como o Kabbalah pode chegar aqui nesse ponto? A Kabbalah não pode ajudar nesse sentido, porque ela não vai adentrar neste efeito, mas ela vai trabalhar com a causa num ponto anterior, trocando através de ferramentas educacionais, não mudando os desenhos já existentes. Todo esse conceito que nos dá é muito correto, mas como vamos implantá-los? Como que realmente posso implementar? Tenho que sentar-me com o governo e planejar com ele. E com o Ministério da Educação? Como isso vai ocorrer? Não. Não sei o que está falando. Não pensem que é algo bom. Não. Somente digo isto.
Se estamos falando de governo, isso será como nos períodos anteriores de nosso desenvolvimento. Não podemos confiar a nossa vida e o destino de nossos filhos em governos constituídos, porque a eles não importa, propriamente dito, o que acontece na sociedade e dentro dos lares. Eles não têm essa percepção de maneira holística do que acontece com o ser humano como um todo. Eles têm uma função muito específica de gestão administrativa e não têm condições de lidar com essas questões em escala. Qual é a diferença? Como eu posso oferecer para o governo isto? Através de propagandas de televisão? Fazendo propaganda? Não sei. Você disse que as mídias têm que educar, mas estão nas mãos dos ricos. Eles não vão educar nesse sentido de maneira holística. Não digo que eles estejam fazendo, digo que eles teriam que fazer diferente. Teriam que ter uma percepção maior. Temos que fazer o que? Uma revolução? Não, diz Rav. Não me coloque como uma condição revolucionária, não me coloque como uma pessoa revolucionária. Estou apenas mencionando do futuro dos filhos e do futuro da sociedade. Dessa dicotomia que existe entre um futuro egoísta ou um futuro altruísta de doação. Como está tudo marchando, para que caminhos pode marchar e apontando situações do futuro. Uma criança que está hoje chorando na sociedade, está onde? No campo, não há nada ao redor dele. Veja o homem hoje em dia, não sabe onde ir, não sabe o que fazer. Nós vivemos em um mundo normal. Nossos filhos vão à escola, nossos amigos estão longe de toda ideologia cabalista. E então o que podemos fazer? O que nós fazemos para as pessoas normais, não cabalistas propriamente dito? Mostra um caminho que seja possível para pessoas que não estão dentro de Cabalá. A educação são para todas as pessoas. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Para levar esse conceito a todos a cabo, é impossível fazer de maneira diferente. Então, o que se pode ser feito para uma pessoa simples? Não há pessoas simples ou não simples. Querem que as pessoas tenham uma boa vida. Não tem nenhum outro desejo para você. Não vejo aqui nenhum mistério nesse sentido e nenhuma outra saída. Talvez os amigos possam dizer, mas não há saída, necessitamos educar e pronto. E nesse sentido, nessa percepção maior, podemos reeducar a todos? Pergunta o moderador. Rav diz, através dessas condições, tem todas as condições para criar métodos e um sistema de educação integral em uma universidade. Então, nós temos que conduzir lições, temos lições onde homens e mulheres, inclusive casais, possam ter essa percepção de discussões, entender como evoluir. Uma pergunta básica, não há ninguém que eduque, então onde nós levamos nossas crianças? Em que instituição nós faremos? Então aqui criar um curso nesse sentido para crianças de diferentes cidades, idiomas? 3 a 4 cursos em faixas etárias para homens, mulheres. Temos algo assim? Não, podemos fazer isso. Temos uma página e materiais nós temos que ter instrutores, o material também pode ser melhor dirigido para que ele escolher alguma coisa diferenciada para a sociedade como um todo. A programação, regra geral, são para pais, não para crianças. As crianças têm que absorver método de alguma maneira ou outra. Aqui uma pergunta. Eu tenho 2 filhos e criei pequenos 2 filhos maiores. Eu gostaria de educá-los.
Como poderia fazê-lo? Seriam como maneiras diferentes. Como posso educar os meus filhos menores e maiores da mesma forma? Temos que tratar de educar as crianças de maneira que não se afastem deste fio condutor, independente da idade. Como quando os pais ficavam trabalhando em empresas familiares e sempre tinham uma ascensão sobre os filhos, menores ou maiores, até mesmo amigos de filhos maiores, para que não se afastem muito dessa conduta familiar. E esperamos que essa sociedade tome esta forma e todos os nossos amigos percebam isto ao redor e que se dão conta de que isso como deve ser. Amigos, os filhos não têm que ir para outra cidade, não têm que estar longe. Podemos estar todos aqui agregados. Há uma diferença entre meninos ou meninas em termos de educação? Não, nenhuma. Não temos nenhuma diferença, não. Ambos crescem, vão para a universidade, têm funções sociais. Todos estudam de acordo com suas aptidões. É separado de acordo com na aula, dependendo do tema que estão estudando. Se estão estudando temas acadêmicos, então estudam juntos. Temos classes aqui em nosso edifício e aqui onde eles aprendem. Então, a educação pode ser a mesma para crianças diferentes. Sim, são sistemas diferentes, mas muito semelhantes na sua essência. Há algumas coisas muito marcadas em outros países. Então, como temos exemplos de amizade e educação? Homens e mulheres interpretam coisas de maneiras diferentes, de acordo com a sua sociologia, de acordo com o seu ambiente. E muitas vezes o homem não entende da mesma maneira a forma com que a mulher pensa. São sistemas diferentes. Então, a mulher não entende que o homem vai pescar com um amigo. Está dando um exemplo, vai subir uma montanha, acampar, qual a função prática disso? Há que se abordar esse sistema, há que abordar essas diferenças culturais entre homem e mulher com muito cuidado. Há que se escrever de maneira distinta. Qual a diferença entre os educadores profissionais em nossa sociedade, os professores e os grupos? Porque nossos organizadores aqui reúnem a sociedade e convocam para a educação, mas tem que existir um educador profissional, não? De tal maneira que querem permanecer nesta maneira em todos os aspectos da vida. E a educação formal, como entra nesse contexto? Estamos aproximando da natureza, queremos educar. Sim, nós queremos educar de uma forma global, para educar uma pessoa em todos os seus estados, em todo o seu desenvolvimento. Como nós podemos fazê-lo? Antes de mais nada, esse sistema de hierarquia que existe, a paz, depois, sucessivamente, parentes, ascendentes, educadores. Temos muitas perguntas aqui. Ele está fazendo alguns anúncios sobre cursos que nós teremos, cursos Master. Por favor, venham. Uma pergunta aqui. Qualidade principal que tem que existir como ser educador? A sensação da integração da sociedade com o mundo. Quais livros você recomendaria ler para poder entender como criar crianças? Os livros que nós temos em nossa página.
sobre educação. Quando nós queremos criar filhos para conhecer o mundo, uma comunicação, tem que ter comunicação com você e com nossas fontes. Eu creio numa educação de qualidade, mas há uma ajuda para o resto da humanidade ou isso está reservado somente para estudantes de Kabbalah, excluindo pessoas de outros meios? Não. Na internet isso é grátis, é para todos, na verdade. Nós oferecemos a todas as pessoas esse mesmo tipo de conceito, de conhecimento de como educar as crianças. Há uma expressão cabalista. Equivalente ama teu próximo como a ti mesmo. Qual é a parte má deste método? Todo método existe uma parte má. O fato de que não está disposto a todos, adaptado a todas as condições e tempos atuais. Para o educador, como você descreveu, como nós podemos nos adequar e corrigir esse educador para que fique nessa condição que você quer? O educador sempre está em processo de aprendizado. Não é uma pessoa que pode dizer, já sei tudo e posso ensinar a todos. Não, o próprio educador tem que passar por reciclagens e fazer checagens, fazer autoescrutínios para sempre estar atualizado e adequado ao seu meio. Sempre trabalhar com a influência como um sistema integral que tem que estar mutante para a humanidade, incluindo as almas que não estão conosco. Nós sabemos que entre todos existe uma conexão. Como podemos utilizar essa conexão invisível que existe? Rav diz, vão existir sempre essas conexões e sempre podem serem utilizadas e acionadas de acordo com o nosso desejo, altruísta ou não. Vamos poder ver a partir de uma atitude correta. Vamos poder ver essas conexões de maneira otimizadas, como fios invisíveis que estão interconectando a todos. Como podemos corrigir uma pessoa adulta que já passou por uma educação formal e incorreta? Bom, ela vai ter que se adequar, claro, carregando as mazelas, mas... Sabe quanto tempo você vai viver? Podemos viver até 100 anos, mas todos podem ter um grau de correção. Nas escolas públicas se educam de uma maneira, em casa de outra. Como podemos coadunar esses dois métodos? Como vão entender que o mundo não está corrigido e que as crianças possam ter essa percepção entre o lar e a escola? Como podem ver melhor a casa e o extra-casa? Como podem dirigir-se à casa e o que está fora dela? É possível criar a pessoa corretamente sem educação? Educação é um conhecimento de certos princípios, matemática, física, etc. Estamos falando aqui de uma coisa maior. Como podemos dizer que necessitamos de uma educação formal? Primeiro temos que falar para a pessoa adulta que ela tem que educar-se. Estamos começando um novo ano. E então, temos passado já as festas, ou seja, é um período um pouquinho turbulento para nós. Então nós vamos entrar agora nesse sistema correto de educação. E sejamos sensíveis aos desejos dos demais e permanecemos para que sejamos capazes de aprender em fontes na internet e possamos trazer também a nós mesmos e aos nossos filhos para que tenham uma percepção do mundo superior e do sistema, do nosso mundo, e não se percam do nosso mundo nem do mundo espiritual. E possamos revelar a realidade, a verdadeira realidade. Por hoje é só.